Olá a todos, tutores, supervisores. Meu nome é Engels, eu estou coordenando desde o início do semestre o núcleo de gestão do ENAD, e nós preparamos para esse ano algumas ações de intervenção junto aos estudantes nos polos de apoio presencial para auxiliar a instituição a dar conta desse exame que vai ocorrer agora no mês de novembro, ok? Uma das primeiras ações que nós temos é uma apresentação formal aos estudantes, ok? Agora, no mês de maio, para o curso de Educação Física e Bacharelado, possivelmente nos outros encontros, os outros cursos que farão o ENAD, de alguns slides na tentativa de esclarecer o que é o ENAD, como funciona, algumas questões, alguns pormenores que fazem parte do exame, ok? E eu estou gravando esse vídeo de maneira informal, peço desculpas inclusive pela informalidade, mas a ideia é só auxiliar os tutores a se prepararem para a apresentação para os estudantes, ok? Tudo bem? Vamos lá? Então, ok, o que é o ENAD, né? O ENAD é um exame organizado pelo Ministério da Educação com o intuito de avaliar os estudantes e aí, consequentemente, as instituições para verificar se o perfil profissional está sendo desenvolvido, ou seja, se as instituições estão formando os profissionais conforme aquele perfil descrito nas diretrizes curriculares. É um exame interessante, ele é um exame muito importante, né? Mas além de importante, ele também é interessante. Ele tem verificado se de fato as instituições têm conseguido dar conta de formar esses profissionais de acordo com essas diretrizes. Quando a gente analisa as diretrizes, elas são diretrizes muito interessantes, são muito bem elaboradas, tá certo? Ele é aplicado a cada 3 anos para avaliação num curso, ou seja, apenas os estudantes concluintes daquele ano que vai acontecer o ENAD é que realizam essa prova, ok? Então, às vezes os estudantes perguntam, mas quem é do segundo ano também faz o ENAD? Não. Esse ano é o ENAD dos cursos da área da saúde, de alguns tecnólogos, e apenas os estudantes concluintes é que fazem essa prova. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. O ENAD é obrigatório? O ENAD, ele consta como componente curricular obrigatório, ou seja, ele é como se fosse a carga horária, as disciplinas, como se fosse o estágio, como se fosse as atividades complementares. Ele é um componente curricular obrigatório. Se o estudante não regularizar a situação dele, ele não cola grau, ok? Isso é importante dizer, e não é uma decisão nossa, isso é instituído lá pelo Ministério da Educação. Quem decide isso é o Ministério da Educação, não é a instituição que impede ele de colar grau, ok? Nós apenas informamos se a situação dele é regular ou irregular, e nós não podemos, então, colar o grau desse estudante por conta, caso ele não esteja regular no ENAD, ok? É interessante, e isso é importante relatar ao estudante, né, porque em dezembro de 2015, o ministro da Educação, ele anunciou que a partir de 2016, possivelmente a nota do ENAD será inserida no histórico do estudante. Isso é um dado muito importante a transmitir, eu peço que vocês reforcem essa informação para os estudantes. E ela também pode constar como critério para acesso à pós-graduação. Então, de repente, quem quer fazer mestrado, especialização, doutorado e a avaliação pelo currículo, a nota do ENAD ela vai influenciar. Então, é muito importante que o estudante se dedique na elaboração dessa prova. Até 2015 isso não era cobrado, então o estudante podia tirar qualquer nota que não interferia. Mas a partir de 2016 parece que isso vai ser modificado, e a nota vai ser importante para esse estudante também, ok? Bom, lembrando então que o estudante em situação irregular não pode colar grau, e o que é estudante em situação irregular? Que não preencheu o questionário do estudante ou que não realizou a prova do ENAD, ok? Nesses 2 casos ele não cola grau. O estudante selecionado que não comparecer ficará em situação irregular e não pode colar grau ao final do curso. É muito importante lembrá-los disso,
porque às vezes eles querem um diploma muito rápido, colar grau muito rápido, mas se eles não ficarem regular no sistema ENAD, eles não conseguem, a instituição não pode liberar essa colação e, consequentemente, o diploma, ok? O ENAD, ele é uma avaliação que vai verificar se os alunos são bem formados. Nós vivemos um momento muito delicado, principalmente em relação aos cursos de Educação Física Bacharelado, que nós temos aí o sistema CREF-CONFEF, eles estão incomodados com a ideia do claretiano oferecer um curso de Educação Física Bacharelado à distância. Essa mesma situação aconteceu em 2011 com o curso de Educação Física Licenciatura. Naquele momento, o CREF-CONFEF, também o sistema CREF-CONFEF, eles questionaram bastante, enviaram um vídeo, uma carta ao Ministério da Educação, eles divulgaram na sociedade que eram contra, eles não sabiam o motivo, aliás, eles informavam algumas questões, mas que de fato elas não eram suficientes, eles não conheciam o curso, como de fato hoje ainda não conhecem, mas fazem questão de lançar a crítica, sem conhecer, sem saber, sem avaliar. E nós, por conta dessa situação que é muito delicada, nós precisamos nos dedicar nesses anos. O ENAD, ele vai mostrar para a sociedade, e para o sistema CONFEF-CREF, a que viemos, que é um curso que dá conta de formar bons profissionais, é um curso que tem condições de ser bem avaliado. Nós sabemos, por exemplo, que os estudantes terão condições de bem no ENAD. Nossa preocupação maior é com o compromisso desses estudantes. Depois vocês vão ver que a prova vai ser feita num domingo, longe às vezes da cidade que esse estudante mora, e ele pode talvez não se dedicar o quanto poderia para que a gente fosse avaliado. Então, informar eles que o curso de Educação Física Bacharelado, por exemplo, ele está na mira do sistema CREF-CONFEF. Então, se nós formos mal avaliados nessa avaliação, é possível que o sistema CREF-CONFEF caia em cima do curso, Então, quer dizer, nós precisamos defender esse curso, e nossa maneira de defender esse curso é lá no ENAD, ok? Então é um momento importante para a gente demonstrar a qualidade do curso. Lógico, se o curso for mal avaliado, os estudantes serão mal avaliados, não só a instituição. E os estudantes também carregarão a pecha de que se formarem em um curso dito ruim, etc. Embora nós saibamos que os estudantes se formam bem, nós temos receio que a falta de compromisso de alguns estudantes possa comprometer aí a formação. Então é muito importante a gente defender junto aos estudantes essa ideia de que, olha, todos devemos trabalhar em prol dessa avaliação, para que o curso seja bem avaliado e nós não tenhamos, então, problemas aí com o sistema CREF-CONFEF ou com a sociedade, As pessoas estão de olho para ver, será que é um curso bom, será que não é? E a única ferramenta avaliativa que existe hoje no Brasil para avaliar os cursos e os profissionais é o ENAD. Então, tudo vai depender dessa nota do ENAD, ok? Que cursos devem fazer ENAD? Nós temos a Educação Física Bacharelado, ok? Os tecnólogos em Gestão Ambiental e Agronegócio, Estética e Cosmetologia, e também Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, ok? Então, esses são os estudantes que farão, esses são os cursos que farão ENAD. E quem são os estudantes desses cursos que farão ENAD? São estudantes, no caso dos cursos que não são tecnólogos, os cursos que não são tecnólogos, eles são os estudantes que concluirão o curso no segundo semestre de 2016, ou seja, final de 2016 até novembro, dezembro, ou no primeiro semestre de 2017, até julho e agosto de 2017. Então, os estudantes que vão colar grau, seja agora, em 2016, final de 2016 ou meio de 2017, eles vão fazer ENAD. São estudantes, e aí vai depender o semestre de cada curso. Aí tem curso com 2 anos, 3 anos e 4 anos, ok? Então é importante vocês serão avisados, os estudantes, as turmas são turmas de estudantes concluintes. Quem colar grau até dia 31 de agosto de 2016, ou seja, quem está agora nesse semestre, no último
período, no último semestre, ele não faz o ENAD, se ele colar grau até 31 de agosto de 2016, ok? Os cursos tecnólogos, só aqueles estudantes que concluírem o curso até 2016, ou seja, até dezembro. E vejam bem, é uma perspectiva de formação. Ele pode, de repente, ficar em dependência lá no segundo semestre de 2017, mas se a perspectiva dele era de formar até dezembro de 2016 ou julho de 2017, então ele tem que fazer o ENAD, ok? No caso dos tecnólogos, quem tem perspectiva de se formar no segundo semestre de 2016 também tem que fazer o ENAD, ok? Esses alunos serão avisados, nós encaminharemos uma mensagem via sala de aula virtual, enfim, mas é importante vocês já avisarem e deixarem claro para eles quem serão, ok? Lembrando que os estudantes que estão cursando dependência no segundo semestre de 2016 também farão ENAD. Então, se o último semestre dele foi agora, no primeiro semestre de 2016, e ele deixou alguma coisa como dependência, ele ficou em dependência, por exemplo, em alguma disciplina ou em algum outro componente, e vai cursar esse componente ou está vinculado à instituição no segundo semestre de 2016, ele tem que fazer o ENAD também, ok? Mesmo que ele já tenha tido que se formar antes, ok? Estudantes ingressantes em 2016, eles são inscritos no ENAD, mas eles são dispensados de realizar a prova. Então, a inscrição é feita pela instituição, mas ele não precisa ir fazer a prova, ok? Nem preencher o questionário do estudante. Tudo bem? O questionário do estudante e a prova são feitas apenas por esses alunos concluídos que eu expliquei anteriormente. Os alunos de primeiro ano, eles são dispensados de realizar a prova. A informação de onde é o local da prova, onde será realizada a prova, ela é dada assim que o estudante preenche o questionário do estudante, que será disponibilizado lá em outubro, dia 20 de outubro até 20 de novembro, ok? Esse questionário de estudante, nós vamos dar algumas orientações mais adiante, mas a ideia é que nós consigamos, estamos estudando junto à supervisão do polo, junto à coordenadoria geral do EAD, para preencher esse formulário no polo, ok? Para que possamos estar ali no momento que os estudantes estiverem preenchendo e dar algum apoio, esclarecer alguma dúvida caso eles tenham. Então a ideia é que esses estudantes preencham esse formulário no polo. Digam que não é para se preocupar, ficarem tranquilos que nós os avisaremos, nós daremos as informações necessárias para que eles possam preencher esse documento da melhor maneira possível, ok? Se possível, não vamos entrar em detalhe muito de como é o questionário, mas a ideia é trazê-los para o polo para preencher esse questionário. Porque aparecem algumas dúvidas, às vezes eles não sabem o que responder e podem responder de forma equivocada e o curso acaba sendo prejudicado. Quer dizer, o grande prejudicado aí com a falta de informação, às vezes, dos estudantes é o curso. Então, a ideia é a gente trazer eles para o polo para que a gente esteja ali, caso tenha alguma dúvida, a gente possa dar a devida assessoria, ok? Apenas o estudante vai ter acesso à informação do seu local de prova, o claretiano não sabe onde vai ser, então não adianta o estudante entrar em contato com o claretiano e perguntar, olha, onde será a prova? Nós não sabemos, ele vai ter acesso diretamente ao sistema, nós ensinaremos esses estudantes a como ter acesso a esse local de prova, por isso que talvez seja importante ele vir preencher o questionário no polo, ok? Então, por isso que a gente tem que tentar preencher esse questionário no polo, para depois poder orientá-los corretamente quanto ao local das provas, ok? Então, a data está aí de preenchimento, vai ser de 20 de outubro a 20 de novembro de 2016. A prova será aplicada no dia 20 de novembro de 2016, que é num domingo, né? E aí eu peço a vocês, na verdade, esse trabalho com os estudantes é na tentativa de motivá-los a fazer a prova. Perceba que o claretiano tem muita confiança no projeto pedagógico dos cursos. Nós acreditamos muito nos trabalhos que os coordenadores, que os supervisores, que os tutores e professores estão desenvolvendo. Nós acreditamos muito nisso. Nós temos muito receio em relação ao compromisso de alguns estudantes. E isso pode, de fato, prejudicar a nota, como em alguns anos já aconteceu. Então, nós precisamos motivar esses estudantes, né? Então, toda ajuda
é bem-vinda, seja de um líder dos estudantes que nos ajude nesse momento, criem grupos de WhatsApp, enfim, de alguma maneira motivar esse grupo para que no dia 20 de novembro, que é um domingo, e nós sabemos que domingo alguns profissionais aí que já trabalham, alguns estudantes que já trabalham na área, eles têm algumas atividades, então, às vezes tem alguns encontros familiares, isso às vezes pode prejudicar um pouco. Então, nós precisamos, nesse momento, motivá-los, né? Explicar que é uma vez só na vida deles que eles vão, de fato, determinar o futuro. Quer dizer, se esses estudantes, alguns desses estudantes resolvem não se comprometer nesse domingo a fazer a prova, ele pode prejudicar o futuro inteiro dele, porque nesse momento que a gente vive, se a gente não tira uma nota satisfatória, algumas instituições podem aí usar isso contra o curso e contra a modalidade EAD. Então é importante a gente ficar bastante atento a isso e pedir esse compromisso dos estudantes. Ela vai iniciar às 13 horas, horário de Brasília, então é importante informar aos estudantes que o horário é de Brasília, principalmente nos polos que mudam os fusos horários, para não perder a prova, ok? A prova não tem segunda chamada, se perder, perdeu. É importante, então, a gente se organizar para não acontecer isso, ok? Então, atenção aí aos polos que têm fuso horário diferente de Brasília. Se possível, chegar no polo até meio-dia, meio-dia e 15, ok? Se preparar, não deixar para a última hora, não acreditar que o trânsito vai estar tudo bem, que não vai dar nenhum problema, que pode acontecer um problema no carro, pode ter trânsito, pode acontecer alguma coisa e você perca aí, e o estudante perca o horário da prova. Okay? Então, antecipar a chegada é muito importante nesse momento, ok? Não vai poder fazer prova em local diferente daquele determinado pelo INEP, ou seja, se a inscrição do estudante está em uma determinada escola, ele não pode fazer em outra escola, sem solicitar isso dentro do tempo previsto. Ele tem que fazer uma solicitação diretamente à instituição para mudança de local de prova, ok? Mas assim que determinado o local, ele não pode alterar. Não será permitido o acesso ao local da prova após as 13 horas, ok? É uma prova aplicada pelo Ministério da Educação com um rigor muito grande em relação ao horário, ok? Então, cuidado aí, peçam cuidado com a questão do horário. E a prova tem duração máxima de 4 horas, ok? A gente quer que os estudantes fiquem o máximo de tempo possível. Não é uma prova fácil, é uma prova para se responder em mais de 3 horas, se feita com compromisso. Então, se a gente conseguir que nossos estudantes fiquem mais de 3 horas na prova, respondendo a prova, vai ser muito bom, ok? Existem alguns estudos para a gente lidar com alguns benefícios aí aos estudantes, mas a gente está pensando eles serão informados mais adiante, ok? Sobre a prova ela é composta de 40 questões, são 10 questões de formação geral e 30 questões de formação específica. Geralmente, as questões, elas tentam analisar as competências dos estudantes, não tratam necessariamente de conteúdos, né? Elas podem tratar de competências. Então, na parte geral, por exemplo, tem questões que solicitam análise de gráficos. Os estudantes precisam aprender a analisar gráficos. A resposta está na questão, ok? Mas é preciso atenção dos estudantes para analisar esses gráficos, ou textos, enfim, análise de texto, interpretação de texto. Das questões da formação geral, 8 são de múltipla escolha e 2 questões discursivas, ok? É importante a gente se atentar para esse dado aí, eu vou explicar um pouco mais adiante. Na parte específica, são 30 questões, sendo 27 de múltipla escolhas e 3 questões discursivas, ok? O peso das questões, olha que interessante, nós temos aí então 25% da prova são de formação geral, que são 10 questões, e 75% de questões específicas. Então o peso ele é próximo, né? O peso das questões geral e específica. Mas a gente tem uma diferença no caso das discursivas e das objetivas. Vejam que as discursivas da formação geral valem 40% da nota de formação geral. Veja o valor que é dado
para a questão discursiva de formação geral. Veja a importância, e é importante a gente deixar claro isso para o estudante. Não é só questão de múltipla escolha, porque no caso da de formação geral, quase metade da nota vai para a discursiva, é da discursiva. Então, por exemplo, a gente vai preparar um curso aí de extensão para os estudantes, dando algumas dicas de como ele responder essas questões, mas eles precisam ficar atentos. Então, coisas como, por exemplo, letra legível, frases curtas, boa argumentação, evitar a qualquer custo erro de gramática é muito importante, tá certo? Na parte específica também tem um valor aí que é importante, ok? Embora não seja tanto como na formação geral, também é importante, ok? Bom, os estudantes podem, caso queiram, né, consultar algumas provas do ENAD para ver como é que é. Muito interessante que eles também verifiquem as questões, tentem entender, até porque são questões muito bem elaboradas. Quando a gente analisa a prova do ENAD, a gente percebe uma preocupação muito grande na elaboração de questões. Ela é elaborada e revisada, né, por profissionais muito competentes. Então, ela nos ajuda a entender a área. A própria análise da prova pode ajudar o estudante lá numa prova de concurso, enfim, na carreira, na vida profissional desse estudante. Então, às vezes, analisar a prova lá, as provas anteriores, é muito legal, tá bom? Então, vocês podem indicar aí quem quiser, eles podem procurar por aí. A gente vai disponibilizar também essas provas numa sala ENAD, que nós vamos abrir aí logo mais. Todos os estudantes aí estarão inscritos, ok? Questionário do estudante, ok? Os estudantes irão preencher lá, como eu falei, do dia 20 de outubro a 20 de novembro, os questionários dos estudantes. E que questões existem nesse questionário? Primeiro são questões sobre situação social, primeiro sobre renda, conclusão do ensino médio, bolsa de estudos, questões sobre o desempenho no curso, perguntando quantos livros leu, quantas horas de dedicação para os estudos, e, enfim, essas questões vão estar lá, nós estaremos acompanhando no preenchimento e ajudando. Então, por exemplo, olha, quantas horas dedicadas aos estudos? Porque às vezes eles não sabem, né? Eles dedicam 2 horas, 15 horas, isso precisa ser dialogado com esses estudantes. Então, questões sobre o polo de estudos. Então, no questionário vai estar perguntando como é que são as instalações físicas, laboratórios para atividades práticas, disponibilidade de internet, recursos audiovisuais. Então, vou contar uma história, por exemplo. Algum tempo atrás, um curso foi fazer o ENAD e nós aqui em Batatais temos 4, 5, quase 5 laboratórios de informática muito grandes, né? E o curso foi fazer e os estudantes, na hora de responder sobre os laboratórios de informática, falaram que não tinha laboratório de informática. Isso saltou aos olhos da instituição. Poxa, como é que eles não sabem? É porque esses estudantes, como eles tinham computador, eles não iam no laboratório de informática, eles não sabiam, quer dizer, eles acabaram avaliando a instituição de forma negativa, mas não porque não existiu laboratório, mas porque eles não sabiam, ou seja, não estavam orientados a isso. E a partir de então nós começamos a nos preocupar com o preenchimento desse questionário e estar próximo para poder orientá-los e esclarecer as dúvidas, ok? Então, perguntas como a biblioteca, disponibilidade e acessibilidade de livros e periódicos científicos, sala de aula, enfim, são esses tipos de questões. Temos questões sobre as aulas e material, vou dar um exemplo de alguns equívocos que podem acontecer. O plano de ensino contém objetivos e a bibliografia da disciplina. Muitos estudantes, às vezes, não sabem que o PEG, até pelo nome, eles acabam não percebendo que se chama plano de ensino guia de estudos. E ele fala, olha, não tem nem plano de ensino no EAD, mas tem o plano de ensino, sempre teve uma preparação do professor, e a bibliografia, porque às vezes ele nem vai até o final do PEG, ele fica só nos ciclos e não percebe que tem lá uma bibliografia. Então é importante que a gente mostre para eles que essas questões, elas precisam ser muito bem respondidas. Não, se responder ela muito rápido, pode trazer um prejuízo para o curso, ok? E, consequentemente, para ele também. Outra é, professores solicitam a realização de pesquisas. Percebam que nos fóruns e, inclusive, nas atividades, a ideia é que eles façam pesquisas, não só leiam o material,
do claretiano. Inclusive nas práticas, em alguns cursos, existe o trabalho de pesquisa, ok? Perguntas, como por exemplo, conteúdo trabalhado pela maioria dos professores são coerentes com o que foram apresentados nos respectivos planos de ensino? Veja bem, os conteúdos, eles são colocados no plano de ensino, então eles estão relacionados, ok? Mas eu só estou colocando alguns exemplos para dizer, olha, nós precisamos cuidar desse questionário, porque se ele for respondido de qualquer maneira, ele pode gerar um prejuízo e às vezes de forma injusta para a instituição, porque nós tentamos a todo momento dar um atendimento de qualidade, ok? Professores indicam como material de estudo a utilização do livro-texto? Também, ó lá, vem uma nota dizendo, lembre-se que no plano de ensino existe um item chamado bibliografia básica, a qual indica os livros-textos usados. Quer dizer, às vezes as perguntas vêm de um jeito e o estudante não entende a pergunta. Por isso, precisamos estar perto deles para poder auxiliá-los. Outra pergunta, os professores indicam como material de estudo a utilização de artigos de periódicos especializados, artigos científicos? Então, lá no plano de ensino também temos na bibliografia complementar a apresentação de uma série de artigos científicos. Os professores indicam material de estudo complementar? Também estamos constantemente, os tutores postando material na SAV, no próprio plano de ensino, no caderno de referência de conteúdo existe uma indicação de leitura complementar, ok? Os professores indicam material de estudos elaborados por ele mesmo, disponibilizam seus slides e materiais pessoais, às vezes, inclusive, né? Então, é importante que a gente apresente para os estudantes que isso acontece, porque às vezes ele fala, não, nunca li nada dele, mas ele nem sabe quem é o autor de um artigo que o tutor postou, ok? Você participou do curso de extensão? Às vezes o estudante não participou, mas aí de repente ele começa a dizer que não existe curso de extensão na instituição. Existem muitos, inclusive a gente valoriza que eles façam, porque vale como horas complementares, como horas de ACC, enfim. Aí como é que você avalia o currículo do seu curso em relação à integração entre os conteúdos das diferentes disciplinas? Então também mais uma dica lá para lembrar os estudantes que os cursos claretianos são elaborados para promover uma formação com começo, meio e fim. Então a gente tem uma preparação do currículo relacionado aos conteúdos. Quer dizer, nós temos lá o perfil de ingressante, perfil inicial, perfil intermediário, perfil de egresso, enfim. Nós preparamos todo o curso pensando justamente nessa articulação. Mas como o estudante não está diretamente ligado a essa preparação, pode ser que ele não perceba, ok? Os professores têm disponibilidade para atendimento fora da sala de aula? Temos lá os tutores presenciais, no caso da distância, lógico que nós temos atendimento por telefone, que não dá para a pessoa vir lá do polo do norte, por exemplo, para conversar com um tutor aqui, com um professor aqui no polo de Batatais. Mas se tiver alguém aqui, constantemente eles procuram, né? Como aqui de Batatais os estudantes estão muito aqui, eles procuram os professores e conversam, enfim. Isso acontece bastante. O curso oferece atividades complementares, iniciação científica. Nós temos aí o ENSIC, nós temos a ACC, nós temos diversas atividades, inclusive as práticas de alguns cursos são voltadas para a pesquisa. Enfim, isso está permeando as disciplinas e os cursos como um todo, ok? O curso prepara para o exercício profissional? Vamos lembrar do estágio, das práticas, dos projetos relacionados às disciplinas, que às vezes eles entendem que essa pergunta olha, o curso é um bom curso, né? Mas ele está falando exatamente da prática profissional, né? Quantas horas por semana você dedica ao estudo, excetuando as horas de aula? Então vamos lembrar que a média de estudos, às vezes, ele coloca lá 1 hora, né? Mas se ele for analisar quando ele entra na SAV, o trabalho que ele faz, enfim, isso tudo tem que ser contabilizado. Qual que é a ideia de pensar esse questionário? É dizer, olha, vamos responder com calma esse questionário, porque existem informações que elas podem gerar prejuízo, tá certo? A ideia é que eles preencham esse questionário no polo. Nós vamos articular com os supervisores agora, com a coordenadoria geral do EAD, uma logística de preenchimento lá no mês de outubro e novembro desse questionário no polo. Então a ideia é explicar esse questionário para eles, mas dizer, olha, mas vocês vão preencher o questionário aqui no polo, ok?
qualquer coisa a gente conversa com vocês e com eles de novo. Bom, concluindo, qual que é a ideia de transmitir para o aluno? Que é muito importante o comprometimento e desempenho dos estudantes no ENAD, tá certo? Essa é a ideia. Por quê? Primeiro, para o estudante, tá certo? Se o curso é bem avaliado, a nota do ENAD, ela é divulgada, embora não deveria, mas todo ano ela é divulgada no mercado de trabalho para a sociedade, tá certo? Então, quer dizer, a hora que eles forem levar um diploma do claretiano, embora não venha escrito no diploma que é um curso EAD, mas não seria demérito também, porque os estudantes do curso EAD do claretiano, eles são bem formados, eles têm competência. Mas a sociedade, no caso, principalmente no caso de educação física bacharelada, a sociedade e o sistema CREF-CONFEF, eles estão com o pé atrás, eles estão sendo muito preconceituosos e a tendência é eles olharem esse diploma com preconceito. Então, a gente, bem avaliado, né, a gente dá uma nota boa nesse ENAD, uma nota muito boa, né, nesse ENAD, vai provar para a sociedade e para o sistema CREF-CONFEF que nós temos competência, que os estudantes formados no curso EAD têm competência, e o diploma do estudante, ele vai ter um peso fora do comum. Quer dizer, ele vai ter um peso grande na hora de procurar um trabalho, de oferecer. Vou dar o exemplo da educação física licenciatura, que a gente passou pelo mesmo processo. Quando a gente foi fazer o ENAD a primeira vez, nós tiramos 4, a nota foi 4, e foi muito importante naquele momento, porque o sistema CREF-CONFEF, a sociedade, estava de olho, louco para que a gente fosse mal avaliado, para cair matando. E eles não puderam fazer nada naquele momento, tiveram que engolir o nosso diploma, nossa nota 4, e mostramos que temos condições. Eu tenho certeza que o curso de Educação Física Bacharelado, por exemplo, os demais cursos também vão dar conta de tirar uma nota interessante. Mas para isso a gente precisa do compromisso, ok? E o mercado de trabalho está de olho nesse estudante. Para o claretiano é importante, por comprovar a qualidade de seus cursos, tá certo? Garantindo aí a continuidade do curso de Educação Física Bacharelado, do reconhecimento, da valorização pela sociedade, que é o que a gente mais preza, ok? Que a sociedade reconheça o claretiano como uma instituição séria, como uma instituição comprometida com a formação, que muitas outras aí não têm, ok? Tudo bem? Então essa é a ideia, quer dizer, fazer os alunos entenderem que estamos unidos, precisamos estar unidos nesse momento para defender uma bandeira que é do curso, no caso de Educação Física Bacharelado à distância e também dos outros cursos, ok? Essa é a principal ideia. Qualquer dúvida que os estudantes tenham e tenham qualquer necessidade, nós conversaremos isso em uma reunião específica, mas para escrever para esse e-mail, tá certo? Os estudantes vão fazer ENAD, qualquer dificuldade que tenham nesse ano de 2016, ok? Ou do começo de 2017, para escreverem para esse e-mail enad@claretiano.edu.br, que eu e o professor Sérgio vamos ficar monitorando esse e-mail para tentar auxiliar esses estudantes que vão fazer ENAD agora em 2016. Okay? Então é muito importante, em caminho, nós conversaremos mais adiante. Como eu disse, caso tenham dúvida, também podem encaminhar nesse e-mail ou escrever nos nossos e-mails, no do Sérgio ou no meu, ou chamar a gente no Skype, enfim, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para ajudar vocês dos polos e também os estudantes a se saírem bem aí no ENAD. Ok? Grande abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima.